E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre qual a distância da parede que você deve colocar suas caixas de som ou suas bookshelves, né? Então vamos lá pessoal, a distância que você deve colocar da parede às suas caixas de som é de 90 centímetros, ok? Mas existe uma margem que você pode colocar até um pouco mais perto, até 30 centímetros você pode colocar, ok? Mas o ideal seria você colocar 90 centímetros, mas até de 60 a 30 centímetros você pode colocar, ok? Agora, caso pessoal, o único jeito de você colocar seus bookshelf for colado na parede, se você não tiver outra opção, como nessa imagem aqui, prefira adquirir caixas que sejam front-ported speakers. O que seria caixas front-ported speakers? Seria caixa que tem o duto de ar na frente da caixa, como esse buraco aqui embaixo da caixa, em cima, onde está escrito ELAC aqui em cima, seja com duto de ar na frente. Por que é interessante você comprar front-ported speaker ou caixa com duto de ar na frente? Porque o duto de ar atrás da caixa sai muito som dali também, do duto, né? Altas frequências. E se elas forem atrás da caixa, elas vão bater na parede e vão ecoar. E elas podem interferir com a acústica da caixa, ok? Porque o som sai na frente. E aí, tendo o duto atrás, ele emitindo som, vai interferir com esse som que sai na frente, ok? E isso pode alterar algumas frequências e pode diminuir o seu nível de percepção da música, pode dificultar a sua percepção da música. Então é importante que você compre caixas que tenham o duto do ar na frente. Claro que mesmo caixa com duto de ar na frente, não é recomendável você colocar rente à parede. Você tem que colocar pelo menos ali uns 30 centímetros da parede, mas caso é a única opção, prefira caixas com duto de ar na frente, ok? Agora pessoal, eu vou explicar para vocês o problema de colocar caixa de som rente à parede, ok? Tanto front-ported speakers como rear-ported speakers, ou seja, rear-ported é caixas com duto de ar atrás, front-ported é caixa com duto de ar na frente. Tanto caixas com duto de ar na frente como caixas com duto de ar atrás, que seria rear-ported, não é recomendado você colocar na parede. Então eu vou explicar para vocês agora quais as coisas que podem acontecer se você colocar uma caixa de som colada na parede. A primeira é a seguinte, quando a gente fala das frequências mais altas, elas saem da caixa de som em forma de raios, elas saem como se fossem raios de sol, elas saem retas, ok? Já as caixas, as frequências mais graves, as mais baixas, ok? Entre de 500 para baixo, 125 Hz, ok? Elas saem em uma forma mais esférica, ok? E o problema disso é porque elas vão para basicamente todas as direções, ok? Então, o que acontece é o seguinte, às vezes você está tocando som, uma parte do som sai em direção ao seu ouvido. Aí a outra parte do som das caixas, ela bate na parede, ok? É refletida. E ela, como ela é refletida, esse processo de bater na parede e refletir atrasa um pouco a onda, ok? Então, pode acontecer que a primeira onda chegue no tempo certo, mas a segunda chegue um pouco atrasada. E o que pode acontecer é uma defasagem na sua percepção de tempo da música, ok? Então, isso pode alterar a sua percepção de tempo na música, pode distorcer a percepção de tempo na música. E isso é muito ruim. Outra coisa que a gente pode salientar é a interferência construtiva e a interferência destrutiva. A interferência, pessoal, a interferência construtiva é quando duas frequências se encontram, ok? Uma frequência ela vai reto, sai da caixa de som, ela vai reto. A segunda frequência ela bate na parede, é refletida e ela se encontra com a primeira frequência antes de chegar ao seu ouvido, ok? E se essas duas frequências que se encontram antes de chegar ao seu ouvido forem da mesma fase e da mesma frequência, ok? Quando elas se encontrarem, vai ter uma soma, aumento no volume dessa determinada frequência. Então você vai ouvir a determinada frequência que você tem que ouvir da música num volume muito maior do que deveria. E isso vai distorcer, alterar a sua percepção da música, ok? Isso é muito ruim. O outro tipo de interferência é a interferência destrutiva, ok? A interferência destrutiva é quando uma parte da onda ela sai da caixa, a outra parte da onda, ela, por exemplo, ela bate na parede e é refletida, e essas duas ondas elas se encontram antes de chegar ao seu ouvido. Se essas duas ondas forem da mesma frequência e uma for em fase e a outra estiver fora de fase, o que acontece é que quando elas se encontram há uma anulação, ok? Um silêncio.
Então você não vai ouvir a música em determinada frequência. Por quê? Porque ela vai ter encontrado ela estava em fase, vai encontrar uma onda fora de fase e vai se cancelar. Então a onda vai ser cancelada e você não vai ouvir o som e a determinada frequência do som de uma música, né? Então isso vai alterar a sua percepção da música em geral, do que você está ouvindo. E isso é negativo também, ok? Para controlar esse problema, caso você tenha mesmo que colocar rente à parede suas caixas de som, você pode colocar uma manta ali na parede, bem perto do duto de ar que sai da caixa, ok? Se ela for rear port, se ela for o conduto de ar atrás da caixa. Você pode colocar ali atrás da caixa, ou mesmo com uma caixa que seja front ported mesmo, você pode colocar atrás da caixa uma manta ali, né? Porque a manta, ela absorve um pouco dos graves, ok? Então ela impede um pouco que os graves sejam refletidos, ok? E isso vai melhorar a sua experiência musical. Então, caso você tenha que colocar mesmo na parede, uma das coisas que você pode fazer é colocar uma manta bem ali atrás da caixa, ok? Agora, uma notícia boa que eu dou é que um cara chamado Thomas fez uma calculadora chamada Wall Bounce Calculator 2D, ok? E eu vou deixar aí na descrição o link para você fazer o download dessa Wall Bounce Calculator. O que seria o Wall Bounce Calculator? Seria uma forma de você alterar a posição das caixas referente à parede de trás e à parede do lado, alterando a posição das caixas para poder usar essa mudança na posição do som, das caixas de som, como fosse uma equalização. Ou seja, se tiver ocorrendo alguma interferência em determinada frequência, você mudando a posição da caixa de som, você pode, em relação à parede direita e à parede de trás, você pode reequilibrar essas frequências e impedir que elas entrem em contato, causando interferências tanto construtivas como destrutivas, ok, pessoal? Aqui na direita, a gente escrito front wall, onde eu estou passando o mouse aqui, a gente tem a representação em preto, que seria a caixa de som, a bookshelf, e aqui onde tem essa bolinha aqui seria a cabeça do ouvinte, ok? Então, a gente tem aqui LF, que seria a distância da cabeça do ouvinte até a parede, ok? Chama LF. Então, seria Front Listening Distance, LF. Aqui, você pode colocar, escrever aqui pelo Excel, você clica em Enable Editing, ok? Aí você vem aqui pelo Excel, então está 162 centímetros, eu vou botar 230. Como você pode ver, eu vou dar Enter e a frequência mudou aqui, ok? Então, você vai colocando a distância da parede para a cabeça do ouvinte. LM, aqui onde eu estou passando o mouse, seria a distância do woofer até a cabeça do ouvinte, ok? Então, você com uma treina, você pode ir calculando essas direções MF, MS, que seria Side Monitor Distance, a distância do woofer até a parede direita, ok? A parede do lado, ok? Então, você vai calculando, você vai colocando cada posição aqui corretamente, e aí você pode calcular onde vai estar ocorrendo interferência, onde não vai estar, e assim você vai poder controlar essas interferências, ok? Mas para poder aprender a mexer nesse programa, você tem que estudar um pouco sobre Speaker Boundary Interference Response, ok? Que seria SBIR. Então, se você for no Google e digitar SBIR, Speakers SBIR, você vai ver muita coisa, muita informação, só que está em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor também, explicando sobre essa interferência do speaker com a parede, ok? E nisso você vai poder estudar e aprender a mexer nessa calculadora aqui, ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado. Se você gostou, não esquece de dar um like aí no meu vídeo, ok? Muito obrigado, até mais, pessoal. Tchau!